Oi, meu nome é Wallace. Esse é o último exercício do capítulo 1 que eu irei resolver e a gente vai para o capítulo 2, beleza? Esse é o exercício 1.82 do livro Young and Friedman, 14ª edição. Eu mudei um pouquinho o enunciado, mas a ideia é a mesma, beleza? Aí aqui, né, eu coloquei I chapéu, J chapéu e o K, como não tem K chapéu no teclado, né, eu coloquei esse K aí, mas é para ser o K chapéu, beleza? Então, essa aqui é a ideia, né? Então, o seguinte, é para a gente encontrar, né, encontra um vetor unitário perpendicular aos vetores A e B. Então, isso é bem simples de se fazer, tá? Talvez vocês ainda não tenham essa ideia ainda porque não fizeram álgebra linear, né? Talvez. Mas é bem simples, que é o que, né? Vamos supor que a gente tem o vetor A aqui, ele seja desse jeito, e o vetor B seja desse jeito aqui. Então, tem um ângulo entre eles aí, né? Beleza, não interessa, a gente não sabe que ângulo é esse, pelo menos não a princípio, né? E aí o seguinte, a gente precisa achar um vetor que seja perpendicular aos dois e seja unitário, né? Então, pode ser esse vetor, ele pode apontar tanto para dentro da página quanto para fora da página. Isso não vai interessar, ele só precisa ser perpendicular. Normalmente, como esses vetores, né, A e B aqui, eles têm coordenadas x, y e z. Se eu fosse desenhar o plano aqui, né, o eixo x, y, z aqui, né, eles não estariam no plano da página, então seria uma coisa bem mais complicada de desenhar. Eu não vou desenhar isso, beleza? Então, o que a gente pode fazer, né, para garantir? A gente sabe que o que dá para gente um vetor perpendicular, né, aos dois vetores iniciais é o produto vetorial, né? A definição garante isso, que o vetor, que é o produto vetorial entre dois vetores, ele vai ser perpendicular ao plano formado por esses dois vetores. Então, esse vetor que a gente vai obter, ele vai ser perpendicular a esse plano aqui, se a gente calcular o produto vetorial. Depois a gente preocupa com a parte do vetor unitário. Vamos primeiro achar um vetor que seja perpendicular a esses dois vetores. Então vamos lá. A gente pode calcular o produto vetorial. Como eu disse, não interessa se ele vai apontar em um sentido ou no outro. Então a gente pode fazer tanto A vec B quanto B vec A. Não tem problema. Vamos fazer B vec A. Pelo menos dessa vez, né? Sempre faço A vec B. Então vamos fazer o contrário dessa vez. Então, a definição, né, diz pra gente que basta calcular, né, o determinante da matriz I, J, K. E aqui entra as coordenadas, né, desses vetores. Aí, como eu coloquei o B primeiro, então eu tenho que colocar ele na segunda linha. Então vai ser 3. Não vou colocar essas casas decimais, tá? E menos 3, né? E o vetor A é 2, 3 e 4. E aí, né, a gente repete, né, essas duas primeiras colunas. Então, fica desse jeito, certo? E aí, então, né, o que a gente precisa fazer para calcular o determinante é multiplicar primeiro essa linha, né? Então, vai ser 1 vezes 4 é 4 vezes I chapéu, 4I chapéu. Depois, essa linha aqui. Então, menos 3 vezes menos 2 vai dar mais 6 J chapéu. E isso daqui, 3 vezes 3, né? 9 K chapéu. Então, 9 K chapéu. Agora a gente faz o contrário, né? E multiplica por menos. Então, tem que ser assim. Então, vai ser 4 vezes 3
é 12, né? Então, menos 12 J chapéu. E aqui, menos 3 vezes 3 é menos 9. Então, a gente tem que colocar mais 9. 9 I chapéu. E por último, essa linha, né? Menos 2 vezes 1 é menos 2. Então, menos 2K chapéu. Aí, a gente tem que colocar, então, mais 2K chapéu. Então, beleza. Agora é só juntar I com I, J com J e K com K. Então, 4I chapéu mais 9I chapéu dá 13I chapéu. 6J chapéu menos 12J chapéu dá menos 6J chapéu. 9K chapéu mais 2K chapéu dá 11K chapéu. Beleza. Então é isso aí que a gente tem, né? Por hora. Nós achamos aí o produto vetorial, B por A. Se você calcular A por B, você vai ver que a única diferença é que aqui vai dar menos, aqui vai dar mais e aqui vai dar menos, né? Sinais totalmente trocados, tá? A gente pode anotar isso aqui, né? Então, por exemplo, se eu quiser aqui, ó, A VEC B, a única diferença é isso aqui, né? Beleza? Então, agora, como que a gente mexe com essa parte, né, do vetor unitário? Você concorda comigo, por exemplo, que se eu tiver um vetor só com componente x, por exemplo, só componente x, e aí ele tem módulo A, e a coordenada x vai ser i chapéu, certo? Se eu tiver esse vetor, ele está exatamente sobre o eixo x. Vou até desenhar aqui, ó. Desenhar aqui y, x. Aí tem esse vetor A, né, desse jeito aqui. Então, o vetor i chapéu, obviamente, você consegue ver aqui, ó, que ele é o vetor A dividido pelo módulo de A, certo? Ou seja, eu consigo encontrar um vetor unitário simplesmente dividindo o vetor atual pelo módulo dele, certo? A mesma coisa vale para o J chapéu, eu posso fazer isso com o J chapéu também, tá? E com o K chapéu também consigo fazer isso, beleza? Se eu dividir a direção em sentido, né, que é o módulo de direção em sentido pelo módulo, sobra só a direção em sentido, né? Essa que é a ideia, certo? Então a gente vai achar um vetor unitário. Vai sobrar aqui o módulo é 1, certo? Então eu consigo fazer isso, essa mesma ideia, com esse vetor que a gente achou, tá? Posso fazer aqui, né, o módulo de B VEC A. Então isso vai ser raiz quadrada. Aí eu tenho aqui, né, 13 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado, mais 11 ao quadrado. Então, isso vai dar, vamos ver aqui. Isso é 169, isso é 36, isso aqui é 121. Eu vou somar isso na calculadora, porque não faz sentido ficar calculando isso aqui, tá? Beleza? Então, a gente tem aqui raiz quadrada de 326, beleza? Aí, vamos ficar com isso daí mesmo. Então, como eu disse, né, a gente pode simplesmente, para descobrir um vetor unitário, vou chamar esse vetor unitário de S chapéu, por exemplo. Ele vai ser o produto vetorial, né, P VEC A, dividido pelo módulo de B VEC A. A mesma ideia,
certo? E aí a gente tem então, esse vetor aqui, né? Dividido por esse resultado. Então a gente obtém esse resultado aí. Se eu fizesse com outro, por exemplo, eu poderia chamar de R, né? Poderia pegar esse daqui em vez do outro, né? Dessa forma assim. E dividir aqui também pelo 326. Então nesse caso eu ia obter simplesmente, né? É o mesmo vetor, né? Vocês vão ver aí, só que um é o negativo do outro. Simplesmente isso que muda, certo? Aí, eu não sei porquê, né? Mas uma forma aí de se fazer isso, né? Que é comum aí, é você, né? Deixar o i chapéu aqui como sendo 1, né? Então, como que você faria isso, né? Seguinte, a gente observa que 1,93 aproximadamente, tá? Vezes 169 é igual a 326. Então, 1,93 aproximadamente vezes 169 é 326, certo? E aí, a raiz quadrada de 169 a gente sabe, é 13. Então, a gente acaba obtendo, nesse caso, 13 i chapéu menos 6j chapéu mais 111, né? 11k chapéu é 13 raiz de 1,93, certo? E aí 13 aqui, ó, a gente pode colocar ele como sendo, né, 13 dividido por 13 e chapéu. Só que isso é 1, né? Então a gente deixa só e chapéu. E esse 13 aqui a gente pode colocar debaixo do 6. Então fica desse jeito. E podemos colocar ele também debaixo do 11. E aí fica desse jeito. Aí a raiz quadrada aqui embaixo vai ficar de 1,93. Se você quiser, você pode colocar o número 1 aqui na frente, né? 1 e chapéu, tá? Não tem importância não, beleza? Eu vou deixar 100 mesmo, tá? E aí, né? Para achar aí, né? O R chapéu dessa forma como eu fiz aqui, ó. É só trocar os sinais. Então, fica desse jeito, beleza? Então, duas respostas possíveis para vetores unitários que sejam perpendiculares aos vetores A e B, certo? Então, são essas duas possibilidades aí, beleza? E aí, né, vocês podem aí tentar fazer, né, para o S aí, ver o que vai dar, certo? Para o R, né, ver aí, tentar fazer também, ver se você chega nisso, beleza? Então, é isso aí, né? A gente usou aí o produto vetorial e dividiu aí o vetor pelo módulo, certo? E como eu disse, serve qualquer um dos dois, tanto VEC B, VEC A, quanto A, VEC B, porque só muda o sinal. Ambos vão ser perpendiculares ao plano dos dois vetores iniciais. Ou seja, o S e o R, a única diferença é que um apontaria para fora da página e o outro para dentro da página, tá? Se eu colocasse esses dois vetores no plano da página. Então é isso, espero que vocês tenham entendido, né? Tenham gostado e principalmente tenham conseguido resolver. Obrigado e até a próxima.